Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos um pouquinho. E aquilo que você rezou, se abençoando com o sinal da cruz, diga baixinho agora, orando a Deus: Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pede a Jesus agora esta graça. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, pelo sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, abençoe muito, encha você com o seu Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Encontrou? Esta é uma palavra muito importante. Se você não tem a sua Bíblia, mas você tem uma caneta e um papel, anote, porque você vai querer depois rezar com esta palavra. Vai haver alguns momentos na sua vida que você vai perguntar assim: Senhor, qual era mesmo aquela palavra que lá na Canção Nova, aquele dia, foi falado, que o Senhor me disse coisas tão maravilhosas através dela? Onde é que está? E você vai lembrar que você anotou, ou num cantinho da sua Bíblia, ou num papel, ou tomou nota mesmo no celular. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Se é para Deus esse aplauso, ele pode ser mais forte, mais caloroso, mais cheio de amor e muito melhor. Amém, 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 amém. Preste atenção. Mas Deus dá a nós uma graça ainda maior. Repita comigo: Deus me dá uma graça ainda maior. Diga para o seu irmão: Deus dá a você uma graça maior do que todas as dificuldades que você está enfrentando. Olha para ele e diz: maior do que as suas tribulações, maior que a sua tristeza. Coloca o dedinho assim e diga para ele: maior do que as suas decepções,
segura na mão dele e diz assim: maior do que as suas enfermidades, maior que a sua fraqueza é a graça de Deus, e Ele vai te dar a graça dele, já está te dando a sua graça. Por isso que eu quis que você tivesse escrita esta palavra num papelzinho na sua Bíblia, porque não importa a altura da nossa vida, nem o que nós estamos enfrentando. Se o problema é grande, Deus nos dá uma graça maior. Se a tentação é forte demais, maior e mais poderosa é a graça de Deus. Deus nunca vai permitir que o sofrimento que você está passando seja maior do que as suas forças. Se faltar força, Deus vai te dar, mas você vai superar este problema, você vai superar essa dificuldade, você vai superar essa tentação, você vai vencer, porque a graça de Deus está com você. E diz assim a palavra do Senhor: Deus resiste às orações, às súplicas da pessoa soberba, da pessoa que não conta com Ele, da pessoa que quer se colocar acima de Deus e acima daqueles que estão vivendo à sua volta. Deus tem resistência a essa pessoa, para que essa pessoa, percebendo que está errada, mude o seu comportamento, mude o seu proceder, se converta e possa receber a salvação. Mas se por um lado Deus resiste a quem se acha melhor do que os outros, por outro lado, olha o que diz a palavra de Deus: o Senhor concede a graça aos humildes. Repita comigo: o Senhor concede a graça aos humildes. Qual é a graça que você veio pedir a Deus? Qual é a graça que você veio buscar? Deus concede a graça aos humildes. Se eu me submeter, como diz aqui a palavra, a Deus, e resistir ao maligno, resistir ao mal, resistir ao demônio, à sua tentação, ele terá que me deixar, ele fugirá. E se eu me achegar a Deus, o Senhor vai se achegar mais e mais a mim, e não me faltará a sua graça. Meu querido, minha irmã amada, nosso Senhor ama você. Diga comigo: Deus me ama, na profundidade do meu ser. Eu repito a você: Deus ama você. E Ele quer que você experimente, quer que cada um de nós aqui nesse acampamento de oração, experimentemos neste momento de agora. Não é depois, é agora. Que você experimente a sua graça e o seu poder, nos curando, nos libertando e nos salvando. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades de rezar. Você também tem? Eu tenho. E você? Tem momentos que é difícil parar para rezar. Por isso é importante a gente ir transformando a nossa vida numa oração. Mas há momentos em que a gente percebe que a gente tem dificuldade de se achegar a Deus. Se nós temos dificuldades de nos achegarmos a Deus, se você não conseguia se aproximar de Deus, porque essa palavra diz assim: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Se você tinha dificuldade de se achegar ao Senhor, Deus mesmo quis se achegar a você. Trouxe você para esse encontro, trouxe você para esse acampamento de oração. Se você já se encontra sem forças até para rezar, e você diga assim: Márcio, eu vim para esse acampamento de oração, porque atualmente na minha vida nem consegui rezar, eu estou conseguindo. Se você nem tem conseguido rezar,
nosso Senhor veio até você para ajudar você, porque Deus é especialista em problemas graves, em situações sem solução. Deus é especialista em causas aparentemente perdidas. Talvez você venha dizendo assim: a minha causa, eu vim, não sei porque a minha causa está perdida. Para você, não para Deus. O meu problema é muito difícil para você. Talvez aos seus olhos sem solução, mas não para Deus. Talvez você tenha trazido para a oração situações gravíssimas. Graças a Deus que você fez isso, porque nosso Senhor, Ele é mestre em situações graves, porque Ele nos resgatou quando já não havia qualquer esperança de solução para o pior problema que eu e você enfrentávamos na vida. Que problema era esse? A nossa perdição. O Senhor veio trazer um remédio, uma solução para uma questão que nós seríamos incapazes de resolver. Qual? Nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Nós entramos na perdição e nosso Senhor veio para nos salvar. Diz a palavra de Deus através de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz: Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Por toda a parte ele andou fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Onde Jesus chega, no coração onde ele entra, na casa em que ele passa a morar, o que é que nosso Senhor faz? Ele passa fazendo o bem, curando a todos os que ali estão, libertando todos aqueles que estavam dominados pelo diabo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação que o Pai do céu enviou para nós. Portanto, eu quero dizer para você que esse precisa ser o carnaval mais alegre da sua vida, porque tem uma saída para esse nosso mundo, tem uma esperança para cada um de nós que estamos aqui, e essa esperança tem nome. Vamos ver se você sabe o nome dessa esperança. Que nome é este? Não te escutei. Que nome é este? Jesus é o nome que nos foi dado para o nosso socorro. Ele não só traz o socorro de Deus, mas Jesus é em pessoa, Ele mesmo, o braço poderoso do Senhor que se manifesta em nosso favor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus no meio de nós, porque Jesus está aqui. Você sabe disso, não sabe? Sabe? Jesus está aqui nesse acampamento de oração, caminhando entre essas cadeiras, passando por entre esses nossos bancos, percorrendo esses corredores. O Senhor está aqui no meio de nós agora, já nos salvando. Ele é Deus conosco. E neste retiro, muitos de nós vamos receber uma profunda libertação espiritual. Você acredita nisso? Nós vamos receber esta libertação, porque grande parte das batalhas que nós travamos na nossa vida são batalhas espirituais. Existem pessoas que não sabem explicar como é que, apesar de toda a sua dedicação, elas olham para a própria vida e veem que a vida está atada, veem que a vida está amarrada. Apesar de se dedicar profundamente, percebem que não conseguem se realizar pessoalmente, sentem que a sua vida amorosa é um fracasso, não conseguiram até o dia de hoje encontrar um trabalho no qual pudessem se dedicar de corpo e alma. Eu tenho contado muitas vezes no Sorrindo para a Vida um episódio marcante da vida de Dom Bosco, de São Bento, e eu tenho contado, porque o meu desejo é que ele entre no seu coração como entrou no meu.
porque há pelo menos 23 anos, esse episódio da vida de São Bento me acompanha, no meu coração, nas minhas decisões, me iluminando nas escolhas que eu faço. O que foi que aconteceu com São Bento? Quando São Bento quis expandir o seu mosteiro, a fim de realizar a missão que Deus lhe pedia, os monges, juntamente com os pedreiros, alguns pedreiros, foram avisar São Bento que seria impossível, e eles mesmos já estavam desistindo, porque ao lado do convento havia uma pedra que inexplicavelmente, ninguém conseguia mover, e nem com auxílio de máquinas, ninguém conseguia quebrar, as máquinas daquela época. Mas era impossível tirar aquilo dali, eles já tinham tentado de todas as maneiras, e ninguém conseguia retirar a pedra. Talvez se tivessem contado para mim e para você o que contaram para São Bento, pode ser que num certo momento eu e você disséssemos assim: nossa, não dá para tirar a pedra? Puxa vida, então não vamos poder fazer o que a gente precisava fazer? Se não pode, não pode, né? Se ninguém consegue, se é impossível, é impossível. Essa não foi a resposta de São Bento. Quando disseram para ele: é impossível, não dá para fazer, São Bento pediu: me levem até lá, me mostrem que pedra é essa. E chegando diante da pedra, São Bento fez o que todos nós que estamos aqui deveríamos fazer diante de uma pedra que se coloca no nosso caminho, uma doença incurável, diante de uma situação difícil no matrimônio, uma situação que ameaça acabar em separação, ou talvez até numa separação que aconteceu, trazendo tanta tristeza para dentro da nossa casa. A pedra de um filho que se rebelou, que está revoltado, que não nos escuta mais. A pedra de uma traição. Qual é o obstáculo que se colocou no seu caminho para tirar a paz e tirar a sua alegria, meu irmão? Apareceu esse no caminho de São Bento. São Bento fez o quê? O que eu e você deveríamos fazer. Ele foi até lá, rezou. Ele foi até lá e fez o quê? Eu não te ouvi. Diante do problema, o que foi que São Bento fez? Rezou. E enquanto ele rezava, o Espírito Santo deu a ele a imagem de um demônio sentado sobre a pedra. E depois de fazer a oração, fazendo o sinal da cruz, São Bento rezou e expulsou aquele espírito diabólico que estava impedindo a ação de Deus no cumprimento daquela missão através de São Bento. Depois que São Bento fez a oração e expulsou aquele espírito, disse a alguns poucos homens que estavam ali do lado dele: vão lá e tirem a pedra. E poucas pessoas conseguiram fazer o que um monte delas, uma multidão de gente, entre pedreiros e monges, não tinham conseguido fazer. Poucos homens conseguiram, preste atenção, facilmente remover a pedra. Às vezes, Satanás se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida. Repito, que obstáculo, Márcio? Uma falha no seu caráter, uma ferida do seu passado que você ainda não buscou em Deus a cura. Que todas as vezes que você lembra daquele episódio, você se enche de tristeza e de dor. Um perdão que você não deu. Uma promessa cruel, malvada, que você deu, que você fez, uma palavra ruim que você empenhou, uma maldição que você proclamou sobre a sua vida. São coisas que naturalmente saem da boca da gente, mas que vem o demônio e se assenta sobre aquilo. Um desentendimento familiar, uma enfermidade física, uma prostração interior, são coisas que acontecem na ordem natural da vida da gente, mas aí o maligno esperto, para nos arrastar à perdição,
Ele pega aquela pedra que facilmente a gente removeria, com a graça de Deus, e o que o demônio faz? Ele se assenta sobre aquilo. E aquilo que é apenas um problema natural, se torna na nossa vida uma fonte de opressão que nos amarra. Só que veja, desde o exato momento em que o demônio veio contra nós, é que Deus nos prometeu a sua salvação. Eu e você não precisamos temer a Satanás, porque a palavra de Deus já lá no Gênesis nos dizia, nos fazia esta promessa, quando o Senhor, nosso Criador, disse à serpente diabólica: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta mulher com a sua descendência te esmagará a cabeça, Satanás. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo. A serpente infernal que dominava sobre o mundo é arremessada ao inferno, e nada pode contra Jesus. Repita comigo: nada pode contra Jesus. Diga para o seu irmão: nada pode contra Jesus. Nem contra a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Jesus é o único vencedor de Satanás e do seu mundo tenebroso. Por isso é uma bobagem, um pecado gravíssimo e uma fonte de desgraça quando a pessoa tenta resolver um problema espiritual sem recorrer a nosso Senhor Jesus Cristo, indo invocar entidade, indo invocar espírito para baixar, essas coisas todas aí. Não se apaga fogo com gasolina, gente. Você está entendendo? Sim ou não? Jesus é o único vencedor de Satanás e do seu mundo de trevas. Basta Jesus. Nós não precisamos de outros recursos, basta nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, Deus Salvador poderosíssimo, diz a mim e a você nesta manhã: no mundo você vai passar por aflições, mas coragem, eu venci o mundo e você também vai vencer. No mundo, olhe aqui nos meus olhos, porque isso a gente tem que falar olhando nos olhos. Neste mundo que você está pisando, está com o pé no chão? Se não tiver, coloca. Neste mundo, você vai passar por aflições. Não tem jeito, você vai passar. Alguns de vocês já estão passando. E algumas situações de estrangular os nervos, verdade ou não é? Situações que, se não fosse por Deus, talvez você tivesse ficado já louco, louca. E alguns de nós que não estamos passando, nós vamos passar. Bata no seu peito e diga: se eu não estou passando, eu vou passar. Mas eu estou avisado, e eu não preciso desesperar, porque com Jesus eu vou vencer. Coragem, você vai vencer. Você vai vencer. Vai passar pelas aflições. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que ninguém deveria fazer. Lá em Brasília a gente brincava uma brincadeirinha chamada corredor polonês. Fica uma fileira de moleque de um lado, que é só moleque para fazer isso. Fileira de moleque do outro, e um passa no meio e os outros vão socando ele. Blá, blá, blá. A pior coisa que você podia fazer é parar no meio do corredor polonês. Porque você parava, mas os seus colegas não paravam. Já que entrou no corredor, só tinha um recurso, gente. Qual era? Passar. Passa logo.
Às vezes acontecia do menino ficar lá no meio, e passava um adulto, gritava: passa logo, menino, porque senão você vai ser mastigado, você vai ser moído. No mundo, você vai passar pelo corredor polonês. E olha, o inimigo não tem dó de você, ele está batendo para te derrubar, mas você vai passar, você vai sair e você vai vencer. Coragem, diz Jesus: eu venci o mundo. Ânimo, nós não somos um povo desanimado, nós não somos desanimados para a nossa perdição, nós somos corajosos para a nossa salvação. Não desanime, não se entristeça, não se deixe abater. Ah, Márcio, eu estou aqui tão triste, tem tanto problema na minha casa. Levanta a cabeça, homem. Minha querida, levanta a cabeça, porque se tem tanto problema na sua casa, você vai ser mais um problema. Cabisbaixa, reclamando, murmurando, entristecida, deprimida, não, de jeito nenhum. Levante a sua cabeça, coragem, porque esses problemas vão passar, e você vai vencer. Mas não desanime, porque você tem um Deus que cuida de você. Tem gente que tem medo de Deus, por isso não vem para a igreja. A pessoa já fez tanta coisa errada na vida, que ela acha que se ela se aproximar de Deus, nosso Senhor vai esfregar na cara dela todo o lixo que ela já viveu. Jesus não veio esfregar lixo na cara de ninguém. Ele veio nos levantar do lixo, porque Ele não nos fez para viver ali. Jesus trouxe você nesse acampamento de oração, porque Ele tem algo que Ele quer realizar na sua vida hoje. E todos aqueles que assim o permitirem, não vão sair daqui deste lugar, sem terem recebido de Deus esta graça. Qual é a obra que Jesus veio realizar na sua vida? Jesus veio matar o que não deixa você viver. É isso que Ele veio fazer. Jesus veio tirar, veio arrancar tudo o que está aos poucos matando você, tudo que não deixa você ter uma vida de verdade. Ele não veio resolver este ou aquele problema, Ele não veio aliviar esta situação ou aquela situação que te faz sofrer. Não, Ele veio acabar com o que está destruindo você. O sangue de Jesus matou a raiz que origina todo o mal na nossa vida. O sangue de Jesus matou o pecado, gente. Há pouco tempo eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha feito na vida. Eu resolvi mexer com um jardim, cuidar de um gramadinho pequeno, mas cuidar para ficar bonitinho. E olha, eu descobri que você ter uma grama bonita dá trabalho. Você tem que, no calor, você tem que regar todo dia. Para a grama ficar bonita e verdinha, você tem que regar todo santo dia. O que acontece, Márcio, se não regar ela morre? Não, ela fica, morrer assim não morre não, mas ela fica feia, fica careca, fica com uns tufos ali, uns buracos no meio. E o que acontece quando você deixa esses tufos acontecerem? Passarinho vem, faz cocô ali, porque aí o chão fica visível, a semente cai ali, a grama não está protegendo, e nasce praga. Dá trabalho porque no calor você tem que regar todo dia. E quando está chovendo, Márcio, você tem que cortar quase que toda semana, porque aí cresce que é quase uma praga, vira mato. Então quando está chovendo você tem que cortar mais vezes. Quando está calor você tem que regar todo dia, para ter uma graminha bonita. E se você cuida, fica um tapete verdinho ali na frente da sua casa, a coisa mais linda de ver. Só que quando você descuida, vem o passarinho e faz o cocô com a semente da praga. E ali brota uma sementinha de praga. E no meu gramado brotou uma plantinha que eu ouvia falar o nome, mas eu não conhecia.
E aí eu entendi por que ela é uma praga, chama tiririca. Gente, o negócio ruim de morrer. Você puxa, você tira, você queima, você faz o que for, não morre. E você cava para ver se você acha, para você tentar arrancar. A tiririca faz que nem a lagartixa. A lagartixa, você toca nela, ela solta o rabo para te enganar e vai embora. A tiririca, se você puxa, você acha que ela se apega, ela solta, pode levar o galinho. Ela não está nem aí para você. 2 dias depois ela brota de novo mais forte. Aí eu fui perguntar, descobri, tem um remedinho. Você passa na folhinha dela e deixa. Ela recebe aquele veneno, ela puxa aquele veneno para dentro de si. Esse veneno vai na raiz dela, que está lá no fundo, e é uma batatinha, por isso que você não consegue tirar, é uma batatinha. E aí aquele veneno mata a raiz da tiririca, nunca mais dá. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicado aos problemas que nós vivemos, desce até a raiz diabólica, aonde o inimigo plantou esta semente, para poder fazer a nossa vida ficar cheia de pragas. E mata aquilo que está sendo uma fonte de tristeza e destruição na nossa vida. O sangue de Jesus matou a raiz de todos os nossos males, que é o nosso pecado. Santo Agostinho, ele diz que o motivo da nossa tristeza não são os nossos problemas. O motivo da nossa tristeza é o nosso pecado. É o pecado que faz você triste. Porque problema a gente nunca jogou ninguém na tristeza. Problema a gente une com a graça de Deus e supera. E cada vez que a gente supera, em vez de ficar triste, a gente fica mais alegre. Porque a gente diz, Deus me ajudou, Deus me salvou, Deus me conduziu. Isso era difícil, era para ter me derrubado, era para ter me destruído. Mas o Espírito Santo me conduziu e me salvou. Problema com Deus é fonte de alegria. O que é que derruba a gente, faz da gente uma pessoa triste? O nosso pecado é o que nos derruba. Porque veja, o nosso pecado nos afastou de Deus e nos tornou escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções apaixonadas, das nossas paixões, e pior, nos tornou escravos do maligno. Eu e você caímos numa armadilha da qual nós nunca poderíamos sair, nunca. Isso aconteceu como se num momento de loucura, eu e você, nós tivéssemos nos vendido a alguma pessoa em troca de uma mixaria. Só que a pessoa que se vende não percebe que quando ela se vende, ela, com tudo que ela tem, passa a possuir ao seu dono. Há um pouco de tempo atrás, nós tínhamos a escravidão no Brasil. O escravo nunca poderia se libertar. Ele nunca poderia comprar a própria liberdade. Você poderia dizer assim, mas se ele trabalhasse muito, ganhasse um dinheiro, ele poderia comprar a própria liberdade. Como? Se tudo que ele ganhasse pertencia ao dono dele. Nós, no momento de loucura, fizemos algo parecido. Nos vendemos por uma bagatela, nos vendemos por uma mixaria. Mas ao nos vendermos, quando nós nos entregamos ao pecado, nós passamos a pertencer a quem nos comprou, inclusive com o pouco dinheiro que nos pagaram. Daí não importava o quanto nós trabalhássemos, nós jamais poderíamos comprar a nossa liberdade de volta, pois tudo que nós conseguíssemos juntar, pertenceria ao nosso comprador. De quem que você está falando, Márcio? Do demônio. Porque o pecado é um produto não de Deus, mas do maligno. E quando você usa esse produto, deixa ele entrar na sua vida, você passa a dever a quem tem ali um monopólio dele, o maligno. Só que veja, ao saber disso, nosso irmão mais poderoso, nosso irmão mais forte, paga nossa dívida e nos arranca das garras do opressor.
Aconteceu conosco como se dá em alguns lugares, com pessoas viciadas em drogas, que não tendo com o que pagar a droga que elas usaram, o traficante obriga aquela pessoa a trabalhar para ele, se tornando um segundo traficante. Você não tem dinheiro para pagar, então vai fazer o seguinte: vai trabalhar para mim, toma aqui a droga, você vai vender ali na esquina, e você vai me trazer o dinheiro, e você vai trabalhar bem até você me pagar. Se você não trabalhar satisfatoriamente, o que acontece? Isso não é novidade para nenhum de nós. O traficante manda matar a pessoa, ou ele mesmo a mata. Jesus tomou sobre si tudo o que pesava contra nós e cravou na sua cruz os nossos pecados. Quem aqui tem pecado, levanta a sua mão. Jesus cravou os seus pecados na cruz. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você que tem um vício. Você que tem o vício da pornografia. Você que luta contra o vício da masturbação. Você que tem o vício de frequentar prostitutas. Você que tem o vício da bebida, que tem o vício do cigarro. Eu tenho uma ótima notícia para você, que tem o vício da mentira, que tem o vício da fofoca. Você que está viciado em inveja, você que não consegue controlar a sua tristeza diante do progresso das outras pessoas, você que traz no seu coração um ciúme doentio. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você: o seu vício foi vencido, já está derrotado, cravado na cruz de Jesus. Nosso Senhor cravou na cruz as nossas loucuras. Quem de nós aqui, gente, nunca fez uma loucura nessa vida? Aqueles que dizem assim: eu nunca fiz. Nunca fez que ninguém saiba, né? Mas você sabe. Quem de nós aqui nunca fez uma loucura? O Senhor cravou na cruz as nossas loucuras, as nossas perversões, e o Pai do céu, vendo o amor do seu Filho por nós, Deus Pai assinou embaixo, nos dando completa absolvição. Então eu quero dizer a você que veio rezar conosco nesse acampamento de oração, mesmo que você não tenha conseguido ainda se confessar com o sacerdote, no momento em que você decidiu voltar para Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. Você está absolvido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os pecados que você cometeu na sua vida estão lavados no sangue de Jesus. Você acredita nisso? Porque o arrependimento sincero já traz para nós o perdão de Deus. Mas nós, como queremos uma libertação total, completa, nós aceitamos com alegria o caminho que nosso Senhor nos deu de buscarmos o sacerdote para sacramentar o perdão de Jesus por nós. Quanta gente eu testemunhei que entrou abatida, triste no confessionário e saiu de lá uma pessoa nova, porque aquela carga que a estava esmagando foi destruída pelo perdão de nosso Senhor. Nosso Deus é um Deus do perdão, gente. Deus nos ama apaixonadamente. Nosso Senhor não tem nada contra nós. Deus não tem nada contra você. O que eu estou vivendo hoje é castigo de Deus. Mentira, não é não. Deus não precisa fazer com você de te castigar não. A gente é que faz isso com os outros. Nós é que castigamos filho, nós é que castigamos esposa. Não foi do meu jeito, ela vai me pagar, ela vai ver só. Vou mostrar para ela como é que é aqui em casa. É a gente que castiga marido. Ele não faz do meu jeito, mas eu também não vou fazer o dele. Ele não me agradou, eu vou fazer da vida dele um inferno. A gente é que castiga os outros. Nosso Senhor não faz assim. Ele não precisa fazer isso conosco. Repita: Jesus não tem nada contra mim. Deus não tem nada contra mim. Eu estou em paz com Deus. Quando o demônio se aproximar de você,
Você está me olhando? Quero ver os seus olhos. Porque essas coisas mais sérias a gente diz olhando nos olhos. Você sabe, né? Que o demônio está sempre te cercando, não sabe? Ah, não sabe não? Então eu estou te dizendo. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou me sentindo tão sozinho. Você não está sozinho não. O demônio está sempre tentando você. Você já viu quando você está lá quietinho e vem uns pensamentos ruins, negativos, ressuscitando aquelas porcarias lá do seu passado? Lembrança de erros, de pecados, saudade de coisa que não presta que você fez. Outras horas é tristeza, é mágoa. E aí vem o maligno e buzina no seu ouvido, que você não tem solução para você não, que a sua vida está perdida, que você gastou os seus anos, que o que você fez não tem perdão. Quando ele se aproximar de você de novo, para te tentar dessa forma, você vai repetir em voz alta para você e para ele ouvir: eu estou em paz com Deus. Deus não tem nada contra mim, porque os meus pecados foram todos dissolvidos no sangue de Cristo Jesus. E se você repetir isso com frequência, você verá que esses pensamentos vão desaparecer, porque aquele que está soprando esses pensamentos na sua cabeça vai ter que bater em retirada. Não foi o que esta palavra disse? Resisti e ele fugirá de vós. O nosso Deus, meus queridos, é o Deus do perdão, não é o Deus do castigo, não é o Deus da perdição, não é o Deus da condenação. Mais uma vez diga comigo: o meu Deus é o Deus do perdão. E fale para o seu irmão: você precisa saber e jamais esquecer que o seu Deus é o Deus de perdão, do perdão. Pega na mão do seu irmão aí e olha para ele e fala: o Senhor te perdoou todos os seus pecados. Pergunte a ele: você sabia disso? Todos os seus pecados estão perdoados por Deus, em Jesus Cristo nosso Salvador. Gente, você concorda com isso? Sim ou não? Se você concorda, então me responde uma pergunta: por que tantas pessoas se sentem como mortas? E por que outras tantas pessoas ainda dizem que querem morrer? Se nós recebemos uma graça assim tão grande, eu respondo para você: porque não é quando a gente para de respirar que a gente morre. Não, não é. Nós morremos é quando nós não permitimos que Deus nos faça viver. Nós morremos quando a gente começa a se afastar de Deus. É nesta hora que a gente começa a morrer. Não é quando a gente para de respirar, é quando a gente vai se afastando da graça de Deus. Nesta hora a gente começa a morrer. De onde é que você tirou isso, Márcio? São Paulo, um dia conversando com uma comunidade, com certeza naquela época menor do que nós somos aqui, São Paulo dizia para eles assim: vocês estavam mortos por causa das vossas faltas, das suas faltas, mas Deus deu a vida de novo a vocês juntamente com Cristo. O Senhor perdoou todas as nossas faltas, apagou o documento de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o numa cruz. Sendo assim, meu irmão, se é como esta palavra diz, a gente estava morto pelo pecado, mas voltou a viver por causa de Jesus. Se o Senhor nos perdoou as nossas faltas inteirinhas, e tudo que nós devíamos foi saldado definitivamente na cruz, já que isso é verdade e é verdade verdadeira, você pode recorrer a Deus com toda a sua confiança hoje, pois nada separa você do amor e da bondade de Deus. Seus pecados foram apagados e perdoados graças ao sangue de Jesus que rezou por você no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Quem dera se eu e você aprendêssemos a rezar com Jesus a respeito das pessoas que nos magoam e nos ofendem. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Se em vez de discutir dentro de casa, quando o outro vem, agride a gente, desaba em cima da gente, a gente aprendesse a dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Como seria diferente a nossa vida dentro de casa? Porque esta oração é uma oração que Deus nunca deixa de ouvir. Porque foi a oração que Jesus fez na cruz por todos aqueles que naquele momento o matavam e carregavam os seus pecados. Deus não somente ouviu, como Ele também atendeu este pedido de Jesus. E se você se unir em oração pelos seus, a Jesus crucificado que reza: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Deus também vai ouvir a sua oração em favor do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, daqueles que te cercam. Então, meu irmão, minha irmã, confie. E confiar aqui no Senhor é esquecer o que passou. Esqueça o que passou. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, que quem vive de passado é o quê? É museu. É engraçadinho, mas não diz muita coisa não. Dá uma cutucadinha no seu colega aí e diz para ele: você precisa esquecer o que passou. Diga comigo: eu preciso esquecer o que passou. Tem gente que não vive porque não consegue esquecer os erros que cometeu. Eu não fui uma boa mãe. Então seja. Porque você não foi uma boa mãe e agora que pode ser, não consegue porque fica chorando. Eu não fui um bom pai. Então seja um bom pai a partir de agora. Eu não fui uma pessoa honesta. Então seja uma pessoa honesta. Eu estraguei os melhores anos da minha vida. Deixa de ser tonto. Que o melhor ano da sua vida é aquele que você está vivo, que você está vivendo. O que passou, passou, já não tem mais. Por causa do passado você vai estragar o presente. Esqueça o que passou. Meu pai me bateu, minha mãe foi injusta comigo, eu fui violentado. Esqueça isso, toca a sua vida para frente. Márcio, a ferida é muito grande. Então pede a nosso Senhor para te curar, porque o seu passado não está deixando você viver o presente, está estragando o seu futuro. E esqueça o que passou. Márcio, eu roubei. Márcio, eu fiz o mal. Eu abusei de uma pessoa que confiava em mim. Eu não consigo olhar para minha filha, eu não consigo olhar para minha irmã, eu não consigo olhar para minha mãe, eu não consigo olhar para as pessoas com as quais eu vivi um momento de pecado, de erro. Preste atenção numa coisa: quem não quer que você esqueça o pecado que Jesus já te perdoou é o maligno, porque do seu pecado nosso Senhor não lembra mais. Não lembra. Se você se arrependeu, se você confessou, Deus não se lembra mais, porque quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre. Ele não pede contas do que nós fizemos, desde que nós estejamos arrependidos e tenhamos recorrido ao seu perdão. Eu não fui para o céu ainda, e espero ir encontrar você lá, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que no céu não vai acontecer. Quando você chegar na porta do céu, nosso Senhor nunca vai te pedir contas do pecado que você cometeu, mas que você se arrependeu e confessou. Inclusive, se você tentar conversar com Ele sobre isso, Ele vai te dizer assim: o quê? Você fez isso? Eu nem lembrava. E Ele vai dar um passinho para o lado e vai dizer assim: entre, que há muito tempo eu estava te esperando, que bom que você chegou. Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus está preocupado com você.
A graça de Deus purifica o nosso passado de tudo que é nocivo, gente, de tudo que é veneno, de tudo que nos oprime, dos nossos medos. Ele nos purifica. A graça de Deus nos purifica o passado do quê? Dos nossos medos, das nossas culpas, das lembranças dolorosas que nós carregamos, das mágoas, das dependências afetivas. Jesus, o enviado do Pai, pegou todo o lixo que nos envenenava, sobretudo o pecado, e Ele jogou esses males todos nas profundezas do abismo, nas profundezas do oceano, e ali nosso Senhor fez essas misérias desaparecerem de uma vez por todas. É impossível resgatar os seus pecados, porque não se pode resgatar o que foi destruído. Pecado confessado é como se nunca tivesse acontecido. E tem uma palavra de Deus lá em Miqueias. O profeta Miqueias ganhou um fã quando ele foi capaz de ouvir a Deus e registrar na Sagrada Escritura essa verdade de fé, que diz assim, preste muita atenção, é o próprio Senhor quem nos fala, diz assim: novamente Deus nos manifestará a sua misericórdia, pisará aos pés as nossas faltas, as lançará no fundo do mar juntamente com todos os nossos pecados. E aí, numa expressão extasiante, ele diz assim: Ele vai nos perdoar de novo. Para você que depois de ter confessado, voltou a cair em pecado, e até está se sentindo indigno de estar na presença de Deus, uma palavrinha especial para você: Deus vai te perdoar de novo. Por isso, meu querido, fique em paz, pois é o Senhor quem assegura para você, por meio do profeta Jeremias: do seu pecado nunca mais me lembrarei. Então não tenha medo, porque Deus não te acusa, e se Deus não te acusa, ninguém poderá te acusar. Aproxime-se hoje do Senhor, como diz esta palavra, porque nosso Senhor não esfrega os seus pecados no seu rosto. Ao olhar para você, o que é que Deus vê? Deus vê um filho amado, Deus vê um filho querido, que voltou para os braços dele, para os seus braços de pai. Ele não vê as suas vergonhas, mas ele te recebe com alegria, porque o sangue de Jesus já lavou e purificou você, e cada um de nós que estamos aqui completamente. Está disposto a aceitar esse desafio e esquecer o que passou? Então diga comigo: pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, eu vou me libertar das coisas negativas do meu passado. Eu vou parar de ficar remoendo sofrimento. Não, você não vai dizer eu vou parar, você vai dizer comigo agora: eu paro. Eu paro agora de remoer sofrimento. Não vou mais remoer sofrimento. Não vou mais cultivar a lembrança triste. Não vou ficar com saudade de pecado. Senhor Jesus, eu te entrego o meu passado inteiramente agora. Faz começar hoje, nesse acampamento, uma nova vida para mim, Jesus, porque eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei. Eu preciso ser uma pessoa nova. Salva-me, Jesus. Diga com fé: salva-me, Senhor, porque Ele está te ouvindo. Venha em meu socorro, meu Deus, me ajuda. Quem precisa da ajuda de nosso Senhor, diga eu. Então diga a Ele agora: Senhor, me ajuda, vem em meu socorro e salva-me neste momento. Eu entrego o meu passado nas tuas mãos. Se eu disse para você agora há pouco que você precisa esquecer o que passou, eu quero lhe dar uma garantia: você vai mudar o que você está vivendo, você vai conseguir. Porque nosso Senhor está abastecendo você com a sua força.
Deus não nos trouxe aqui só para nos curar as nossas feridas abertas e perdoar as nossas culpas, não. Não é como se a gente entrasse numa enfermaria de gladiadores, porque os gladiadores são aqueles que entram lá no ginásio para combater, e um morre e o outro sai todo estrupiado. O que sobrevivia era mandado para a enfermaria para ser colado e costurado. Botava o osso no lugar, costurava as feridas. Nós não estamos aqui como gladiadores feridos, para o Senhor colar os nossos ossos desconjuntados e costurar as nossas feridas, não. Nós estamos aqui para muito mais do que isso. Além de nos livrar das amarras de um passado marcado pelas nossas tristezas, marcado pelas nossas mágoas e pecados, Jesus está aqui agora e quer lhe dar a força, a capacidade e o poder de mudar tudo que você está vivendo. Você vai receber de Deus esta força e já está recebendo. Eu sou uma prova viva disso, gente. Eu tenho vivido a minha vida não pela minha força, mas pela graça de Deus. É Ele quem me renova todos os dias, quem me dá coragem, quem me dá ânimo. Então eu lhe digo por experiência, você vai conseguir mudar o que você está vivendo. O Senhor, Ele quer libertar você, para você ter uma vida boa, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria no Espírito Santo. O que acontece quando nós queremos ou nós nos permitimos viver longe de Deus, você sabe? A pessoa que se afasta de Deus, na exata medida em que ela faz isso, ela vai se escravizando, ela vai se tornando fraca, ela vai sendo arrastada pela tentação para o mal. Sem Deus você vai passar a sua vida fazendo o mal que você não quer e incapaz de fazer o bem que você deveria fazer. E isso vai ser para a sua vida, isso vai ser para você, isso será para o seu pescoço como uma canga pesada, como uma corrente que te prende, que faz você gemer à espera de socorro. Acontece conosco algo parecido com um caso que se deu nos Estados Unidos, em que uma mulher, ela desenvolveu um tumor do mesmo tamanho do corpo dela. Ela deu um tumor na coluna, numas vértebras muito importantes, numa região muito delicada. Eu vi isso. E os médicos ficaram temerosos de operar a mulher e ela ficar aleijada. Então ninguém aceitava fazer a cirurgia. E como ninguém aceitava fazer a cirurgia, o que aconteceu? O tumor foi crescendo. E quanto mais o tumor crescia, mais os médicos ficavam desanimados, porque era muito grande. Chegou a uma altura que o tumor pesava 80 quilos. Quanto você pesa? Tem gente aqui que pesa menos do que aquele tumor. Tem outros aqui que pesam um pouquinho mais do que aquele tumor. Ela não tinha vida, ela vivia deitada porque ela não conseguia carregar o tumor. E tem muita gente que não sabe, mas o tumor ele tem veias, o tumor ele tem sangue, o tumor ele requer energia. E o coração dela tinha que bater por dois corpos, o corpo dela e o corpo do tumor. Os médicos não queriam operá-la de jeito nenhum, porque era grande o risco de morte agora, ao tentar separá-la desse tumor. Mas teve um médico que ficou compadecido ao vê-la naquele estado e arriscou. Fez a cirurgia libertando-a daquele mal. Foi uma cirurgia de sucesso. Aquela mulher se livrou. Quem dera se ela tivesse encontrado aquele médico no começo, e se ele a tivesse operado, tinha poupado tanto sofrimento. Gente, Jesus, ao ver que nós não tínhamos vida verdadeira e sofríamos escravizados pelo tumor do pecado,
Ele arrancou de nós esse tumor com a sua cruz e cauterizou com o seu sangue, deixando-nos totalmente livres. Livres daquele corpo de pecado, nós fomos sarados, acolhidos nos braços abertos de Jesus. E desde então o mal já não tem domínio sobre nós, e nós já não temos que nos sujeitar nem fazer o que Ele nos manda. Com Jesus, o que passou, passou. Repita comigo: com Jesus, o que passou, passou. Meus queridos, o mal que antes nos oprimia e dominava, com acusações, com tristezas, com medos, com vícios, perdeu inteiramente o poder sobre nós. Nós já não temos que nos curvar sob o seu peso, nem atender às suas solicitações, mas por amor e gratidão, nós atendemos a Jesus, que nos libertou e amparou. A obra que nosso Senhor está fazendo em você, nesse encontro de oração, é maravilhosa, porque em nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos criaturas novas. Em Jesus, tudo que era velho passou. Uma vida nova está brotando na sua frente. Uma vida nova está começando para você agora. Em Jesus nós somos completamente novos, porque foi para que nós fôssemos livres que Cristo nos libertou. Nós contamos agora com a força de Deus para vencer ao pecado, para vencer ao maligno e a todo o mal. O que antes nos mantinha aflitos, angustiados e preocupados, já perdeu todo o poder e influência sobre nós. E o grande motivo pelo qual o Pai do céu quis que você estivesse aqui, é para que você permita a Jesus te dar a vida cheia de paz e alegria que Ele veio trazer. Mais do que resolver um problema, ou livrar você de um sofrimento, de uma doença ou de um vício, nosso Senhor vai te dar uma vida tão abundante, tão abundante, tão abundante, que você vai transbordar. Você quer? Aqueles que aceitam esta vida, mostrem isso com um gesto, ficando de pé agora. Jesus é o abraço cheio de amor com que o Pai do céu recebe você que caiu no pecado, ou você que tem se sentido fraco, para que onde o mal foi grande, seja ainda maior a força salvadora de Deus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça mais um pouquinho. O amor de Deus por você é muito maior que todas as tribulações que você está enfrentando. Tenha confiança, Ele vai amparar você. Ele já passou por tudo isso que você está passando em sua vida. Ele conhece as suas alegrias e conhece os seus medos. Por isso Ele já sabe como vai te ajudar e te dar a paz em todos os campos da sua vida. Com as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, reza comigo agora um pouquinho. Se você aceita fazer essa oração de libertação, presta atenção em cada palavra que você vai rezar. Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu venho a Ti neste momento em louvor, em respeito, em reverência, em adoração. Obrigado, Pai amado, por mandares o Teu Filho Jesus para me dar a vida, para me dar perdão e para me dar um lugar em Tua família. Obrigado, Senhor, por mandar o Teu Espírito Santo para me guiar e fortalecer no dia a dia. Pai Celeste, abre os meus olhos, pede a Deus essa graça, abre os meus olhos, para que eu possa ver a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua vitória em meu favor, a Tua salvação me envolvendo nesta manhã. Eu me coloco debaixo da cruz de Cristo Jesus. Repita em voz alta: eu me coloco
eu me coloco debaixo da cruz debaixo da cruz de Cristo Jesus de Cristo Jesus e me cubro com o precioso sangue de Jesus. e me cubro com o precioso sangue de Eu me envolvo com a luz de Cristo. 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 Eu me envolvo com a luz E de digo, Cristo. E digo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada vai interferir nada vai interferir na obra do Senhor na obra do Senhor que se realiza em minha vida. que se realiza em minha Eu vida. visto a armadura do Senhor Eu visto a armadura do Senhor para resistir aos ataques do demônio. para resistir aos ataques do demônio. Vamos rezando juntos. Eu permaneço alicerçado na verdade. Eu levo a integridade como couraça. Eu embraço agora o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu aceito a salvação de Deus como meu elmo, como meu capacete, e acolho a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Sim, Pai amado, mostra-me agora, Senhor, todos os caminhos em que o demônio amarrou a minha vida. Pede a Deus essa graça, pede para Ele te mostrar. Mostra-me agora, Senhor, todos os caminhos em que o demônio enredou, armadilhou a minha vida. Eu renuncio agora a todos eles. Eu retomo tudo o que eventual ou voluntariamente eu tenha entregado ao inimigo. E eu submeto isso e toda a minha vida e toda a minha família ao senhorio de Jesus Cristo. Levanta bem alto a sua mão direita e pensa na sua casa, na sua família, nos seus bens, no seu trabalho, em tudo que te pertence, no seu corpo, e reza comigo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu amarro todos os espíritos malignos eu amarro todos os espíritos que malignos agem no ar, que agem no ar, na água, na água, na terra, na terra, nos mundos subterrâneos. nos mundos subterrâneos. Eu amarro todas as forças malignas Eu amarro todas as forças e clamo malignas que o sangue de Jesus e clamo que o sangue e sua salvação e sua salvação alcancem e lavem alcancem e lavem o ar, o ar, a atmosfera, a atmosfera, a água, a terra, os frutos da terra, os frutos o da mundo terra, subterrâneo e mundo todas as criaturas. e todas as Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu consagro este lugar de oração. eu consagro este lugar de oração. Todos os membros da minha família, Todos os membros da parentes e colegas, minha, parentes e colegas, todas as fontes de providência da minha vida, todas as fontes de providência, eu da minha consagro ao sangue de Jesus vida, Cristo. eu consagro ao sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu proíbo qualquer espírito maligno eu proíbo qualquer espírito de se maligno aproximar de mim de se aproximar de com o mim intuito de me prejudicar. com o intuito de me prejudicar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu renuncio eu renuncio a toda forma de sedução a maligna toda forma de sedução e maligna. renuncio E renuncio a que o pecado me domine. a que o pecado me domine. Eu renuncio a Satanás Eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas e a todas obras, as suas mentiras. e a todas as suas mentiras. Põe a mão direita sobre o seu peito e reza baixinho. Meu Pai amado, eu te peço perdão por mim, por meus amigos, por meus parentes, por meus avós, bisavós, tataravós, meus ancestrais. Se nós deixamos que influências malignas nos afastassem de Jesus Cristo. Diga baixinho, mas diga com convicção. Diga com firmeza: eu renuncio a toda abertura ao ocultismo. Eu renuncio a toda abertura ao ocultismo. Eu renuncio à idolatria.
Eu renuncio a receber qualquer falso benefício de toda forma de magia. Eu renuncio a todo poder que não venha de Deus e a toda forma de adoração que não dê verdadeiramente honra e glória a Jesus Cristo. Eu renuncio especialmente à astrologia, às adivinhações, aos cristais, à leitura de cartas, às tábuas Ouija, jogo do copo, ou qualquer tipo de manipulação do ocultismo. A todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas, mal-olhados, feitiçaria. Em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que podem ter sido lançadas sobre mim ou sobre a minha família. E em nome de Jesus eu interrompo a transmissão dessas maldições para os meus filhos, mesmo que eles ainda não tenham nascido. Eu interrompo agora a transmissão dessas maldições. Em nome de Jesus Cristo, eu enfrento e amarro agora todo espírito que tenta me escravizar. Com a sua mão no coração, reza baixinho e pede a Deus que te mostre do que você precisa ser liberto agora. Se você não está seguro do nome deste espírito que está te oprimindo, identifique-o pelos seus frutos negativos: raiva, falta de perdão, e diga: em nome de Jesus, eu enfrento e amarro todo espírito de desequilíbrio, todo espírito de raiva. Reze, faça a sua oração. Todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, enfrente agora em nome de nosso Senhor. Todo espírito de depressão, de tristeza, todo espírito de falta de perdão, de medo, de insegurança, de doenças, de traumas, eu afasto de mim agora em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, preenche com teu amor, Senhor, em lugar do medo. Preenche-me, Senhor, com a tua força em lugar da fraqueza. Preenche-me, Senhor, com a tua coragem em lugar do desânimo. Enche-me, Senhor, com alegria no lugar da tristeza. Pai Celeste, permita que as águas purificadoras e curadoras do meu batismo atinjam as gerações passadas, para purificar e curar toda a minha família de qualquer contaminação. Obrigado, Senhor, por me libertares. Diga: obrigado, Senhor, por me libertares. Quem acredita, confia nesta libertação de Jesus, diga: obrigado, Senhor, Obrigado, Jesus, por me libertares. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, pela força do Espírito Santo, daquele que nos amou. Vamos orar no Espírito. Xandaria lahori alabari alagari alabari 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 Xandaria alavari alabari 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 alacandari alabari 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 Ori alabari alabari alacandari alabari 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 alagara alabari 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 alagara alabari 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 Ori alabari 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 alagara alabari 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 alagara Eri alá. Eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, levanta o seu braço e canta: eis a cruz do Senhor, eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, fugi forças inimigas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.